Oi gente, eu sou a Renata Varela e seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Alguns anos atrás, nesse mesmo canal, eu postava vídeos com o nome Who's That Girl, que era o nome do blog que eu tinha até metade desse ano, sendo que eu resolvi mudar o nome do blog para Renata Varela Escreve, para focar um pouco mais, não só nos livros que eu leio, mas também nos livros que eu escrevo. Então, agora que eu decidi voltar pro canal, nada mais justo do que botar o nome do canal também de Renata Varela Escreve. Então, se você por algum acaso tá inscrito no canal há muito tempo e não lembra desse nome, é porque houve essa mudança. Com Who's That Girl, eu falava apenas de livros que eu lia e book haul, livros que eu queria ler, meta de leitura, essas coisas todas envolvendo livros que eu ia ler e não os livros que eu escrevia. Porque 3, 4 anos atrás eu tava desenvolvendo minha escrita ainda, então eu tava escrevendo meu primeiro livro, eu não falava de livros com ninguém, dos livros que eu escrevia, eu não falava pra ninguém que eu tava escrevendo nada, porque eu ainda não tava muito solta nesse sentido, sabe? Eu tinha meio que vergonha de falar que eu escrevia e vergonha das pessoas pedir pra ler o meu livro, então eu não falava. Agora que eu já escrevi muita coisa, já se passaram anos, 3, 4 anos, desde 2014, 2015, desde 2015, então eu tô me sentindo muito mais, não sei, aberta pra falar sobre os livros que eu escrevo e também pra dar dicas pra quem tá começando agora, pra falar um pouco sobre as coisas que eu fiz, as coisas que eu escrevi, sobre os meus livros, sobre lançamentos, todas essas coisas. E esse canal também vai focar muito em livros nacionais, em indicar livros nacionais pra vocês, indicar novos autores, etc. Bem, já tendo falado tudo isso, agora vamos ao primeiro vídeo do canal, que na verdade é um vídeo bem comum. Pra iniciar o canal eu vou falar sobre os livros favoritos que eu li em 2018, como uma forma também de trazer identificação com vocês, se vocês gostam dos mesmos livros, vocês sabem do que eu vou continuar falando por aqui, então vocês podem continuar no canal, se inscrever, etc. Se vocês se identificarem com os livros e se vocês não se identificarem também, porque eu leio basicamente de tudo, então no canal não vai ter só um tipo de livro, um tipo de vídeo e tudo mais. Então, vamos começar com os 10 livros favoritos de 2018. São os 10 livros favoritos que eu li em 2018, não os lançamentos de 2018. O primeiro livro que eu vou trazer aqui é Me Chame Pelo Seu Nome, um livro que eu li logo em janeiro, quando eu queria assistir o filme, mas o filme tava muito caro no cinema, tava R$50 o ingresso, porque tava só na sala premium. Então eu fiquei irritada quando eu fui no cinema e vi o preço do ingresso, fui na livraria e comprei o livro lá mesmo, comecei a ler e foi, nossa, foi amor à primeira página. Eu me identifiquei muito com as angústias e os sentimentos do Hélio, que é quem narra o livro, e no filme é interpretado pelo Timothée Chalamet. Não sei pronunciar esse nome, vai ficar assim mesmo. E eu gostei demais, tanto do livro quanto do filme. Achei que não precisava necessariamente de uma continuação, se é que vão fazer uma. Esse livro ele se sustenta muito bem sozinho, o final dele é inesperado. O livro inteiro é inesperado porque você nunca sabe o que vai acontecer, já que o livro é narrado pelo Hélio e ele é muito apaixonado, você não sabe exatamente se você confia nas coisas que ele tá vendo, porque no que ele tá vendo, no que ele tá interpretando do Oliver, porque ele tá com esses sentimentos tão fortes que às vezes pode distorcer a visão dele. Mas eu gostei demais desse livro, é um livro muito sentimental. O Hélio é um garoto muito apaixonado e talvez pode soar meloso para algumas pessoas, mas eu adorei demais. Tem resenha lá no blog e eu vou deixar aqui embaixo para vocês lerem. Também no comecinho do ano eu li um livro que estava sendo muito falado na época, agora já parou um pouco, que é Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. O livro, esse é o segundo livro que eu leio do John. Eu li também A Culpa é das Estrelas e eu gostei desse aqui muito mais. Esse livro fala da Asa, uma garota que tem TOC, que é uma coisa que o John Green também sofre disso, então eu senti que o livro é muito pessoal nesse sentido. Ele tem coisas muito que apenas pessoas que sofrem da mesma condição sabem como é. Tipo, a paranoia de que você vai sofrer alguma coisa se você comer algum tipo de coisa, ou a paranoia de ficar com um único pensamento na cabeça por horas e horas e não conseguir se livrar disso. Então, esse foi um livro que eu gostei demais, não pela trama em si, mas pela personagem e pelos pensamentos dela e por estar dentro da cabeça dela e saber um pouco mais como é conviver com o TOC. Não sei exatamente se eu tô seguindo em ordem, a ordem que eu li no ano, mas
logo depois de ler Tartarugas até lá embaixo, eu lembro de ter lido Pollyanna. Então, Pollyanna foi o terceiro livro favorito do ano. Não em ordem de favorito, mas assim, o terceiro livro que eu li no ano e que eu gostei bastante. Pollyanna é uma história clássica de uma garota órfã que vai morar com a tia rica. A garota é muito, muito humilde e ela vê o lado bom de todas as coisas com o jogo do contente. Então, ela é uma garota muito alegre, muito positiva, e ela leva alegria pra todo mundo, mesmo as pessoas mais carrancudas e as pessoas mais tristes e depressivas, ela consegue levar um pouco de alegria. Esse livro, ele é muito simples e é um livro que tem uma mensagem muito bonita. Eu acho que todo mundo deveria ler ele. Eu não li o segundo ainda, mas eu tenho muita vontade. Os dois livros seguintes são do mesmo autor, que é o Stephen King, e foi Sobre a Escrita e Misery. Foram os dois únicos livros dele que eu li esse ano. E o outro livro que eu li dele foi Novembro de 63 e é o meu favorito da vida. É um dos meus livros, realmente, tá no top 3 melhores livros que eu li. Sobre a Escrita é um livro muito bom, que também tá no meu top de livros favoritos, mas Novembro de 63 pra mim foi um livro que me marcou demais. Sobre a Escrita é a história do Stephen King sobre realmente o seu processo de escrita, sobre como ele escreve seus livros, sobre a sua vida no meio da escrita e como ele começou a escrever, etc. É um livro um pouco de memórias e um pouco de um guia, se você é um escritor iniciante e você quer começar a escrever livros. Ele dá dicas, ele fala sobre como ele começou a escrever, sobre como ele escreveu os primeiros livros e como foi a publicação, etc. Então é um livro que tem muito da vida dele, mas também tem muito para aprender, se você é um escritor iniciante ou se você é simplesmente um escritor. Esse livro é muito bom. Eu marquei ele, tipo, quase todas as páginas tem marcação, e eu fiz uma postagem no blog com as melhores frases do livro, dicas, etc. Então eu vou deixar aqui embaixo também. Já Misery é um livro de ficção sobre Paul Sheldon, um escritor que sofre um acidente e é resgatado da pista pela Annie Wilkes, que acaba se revelando como sua fã número 1, e ela prende ele na casa dela até ele escrever um livro só pra ela. Annie é psicopata, louca, e ela tortura o Paul Sheldon de todas as formas possíveis, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E é um livro que me deixou muito angustiada enquanto eu tava lendo, porque tudo que eu queria era que o personagem saísse dali logo. E tem cenas não realmente ação, mas tem cenas que você fica muito nervoso sobre o que vai acontecer. Você acha que vai dar tudo certo e dá tudo errado, ou você acha que vai dar tudo errado e dá tudo certo no último segundo, o que deixa a gente com o coração acelerado, esperando que nada de ruim aconteça. E o livro inteiro é tipo uma montanha russa desses sentimentos. Eu gostei demais. O Stephen King é um autor que eu tô tendo muitas boas experiências e eu quero continuar lendo os livros dele. Então, assim, eu espero que todos sejam de Misery pra cima, porque dos 3 que eu li dele, esse foi o menos bom, digamos assim, mas ainda assim ele é muito bom. O último livro físico que eu tenho pra mostrar como um dos meus favoritos de 2018 foi Por Lugares Incríveis. Eu li esse livro só esse ano, mas eu conheci a Jennifer, acho que em 2017, numa sessão de autógrafos junto com a Ava Adelaide, a autora de Carta de Amor aos Mortos. Inclusive, o livro tá autografado e a Jennifer é uma pessoa muito incrível. Ela é realmente adorável. E eu esperei muito tempo pra ler esse livro porque eu não me sentia preparada pra ler ele antes, já que ele fala de um assunto delicado, né, como suicídio, depressão e tal. E esse ano eu também fiz parte de uma leitura coletiva. Na verdade, Misery eu li numa leitura coletiva e Por Lugares Incríveis também. E foram 2 das melhores leituras do ano. Então, assim, eu gostei demais de ter esperado pra ler esse livro, porque... Billy. Eu gostei de ter esperado porque fez a experiência melhor. Eu li com pessoas, eu conversei sobre ele, e é um livro que eu acho necessário, é um livro que eu gostei bastante e que eu fiquei angustiada com as dores do personagem. Então, assim, foi um livro muito bom. E ter conhecido a Jennifer e ter ouvido ela falar pessoalmente sobre o livro e sobre como foi a experiência de escrever esse livro e o que ela passou também, foi muito importante para que eu compreendesse melhor e gostasse muito mais dos personagens e do livro em si. Os próximos livros que eu vou falar agora foram livros que eu li no Kindle, foram 4. Esse livro
Esse ano eu li muito mais livro no Kindle. O Kindle Unlimited me possibilitou ler livros incríveis. E eu também li no Audible, que é a plataforma de livros, audiolivros da Amazon. Eu li alguns livros, li não, né? Ouvi alguns livros lá e foram experiências incríveis. Eu passei um mês ouvindo audiobooks porque eu só fiquei com um mês de graça e depois eu cancelei. Mas foi muito bom e eu espero que a Amazon traga o Audible pro Brasil para livros em português, porque os livros que eu ouvi foram todos em inglês lá. Mas enfim, o próximo livro favorito que eu li foi A Revolução dos Bichos. É um livro clássico do George Orwell. Eu não sei nem como começar a falar desse livro. Ele foi um livro que a experiência me deixou muito feliz em ter lido, mas é um livro que eu acho que cada pessoa tem que ler e interpretar da sua própria forma, porque ele é um livro clássico. Eu acho que livros clássicos têm essa coisa de cada pessoa precisar ler para saber como vai interpretar o livro e para saber o que vai tirar do livro. Mas pra mim, Revolução dos Bichos foi inesquecível e um dos melhores realmente do ano. Eu li bem no começo, na verdade eu fiquei até em dúvida se eu tinha lido no final do ano passado ou no começo desse ano, mas eu acho que ele foi o primeiro livro que eu li nesse ano e foi incrível. O próximo que eu também li no Kindle foi O Curioso Caso do Cachorro Morto, ou O Estranho Caso do Cachorro Morto. Eu nunca lembro o título em português, mas é um livro que fala sobre um garoto que tem autismo. Ele tem 16 anos, mais ou menos, e ele mora com o pai. E no livro ele descobre uma coisa sobre a mãe dele. Isso faz com que ele vá numa viagem muito inesperada e maluca, assim, repentina, em busca de respostas, e tudo isso enquanto ele narra o livro e ele nos mostra um pouco mais do seu mundo e de como ele enxerga o mundo, pois como uma pessoa autista ele tem a narrativa bem diferente de todas as outras, assim. No começo do livro, quando eu não sabia a idade dele, eu achei que ele era mais novo, porque ele fala de problemas que para pessoas mais velhas não são muito relevantes, mas ele, como uma pessoa que vive em outro, não sei, assim, ele vive do jeito dele, então ele tem esses problemas que pra gente pode parecer muito bobo, mas pra ele é um problema gigantesco. E eu adoro livros com personagens autistas, eu adoro livros com personagens que não são, assim, o normal que você vê em livros geralmente. Então personagens com autismo, personagens com toque também, como foi o caso de Tartarugas até lá embaixo. Eu adoro ler livros assim, porque sai um pouco daquela coisa que a gente lê todo dia. E O Curioso Caso do Cachorro Morto é um livro já de 1996, eu acho. E eu sempre quis ler ele pelo título. E eu também li um outro livro do autor, que foi Boom. É um livro muito confuso, mas é muito divertido, é um livro infantil. E eu fiquei querendo muito ler O Curioso Caso do Cachorro Morto, ou O Estranho Caso do Cachorro Morto. Depois que eu li Boom, e eu finalmente consegui ele. Ele tá de graça no Kindle Unlimited, e foi muito bom ver que ele tava de graça, porque assim que eu vi, eu comecei a ler, e eu terminei rapidinho. É um livro muito incrível, eu indico pra todo mundo, realmente pra todo mundo. O próximo livro que se tornou favorito agora em 2018 foi um outro clássico, Anne de Green Gables. Eu ouvi ele no audiobook, e esse foi o único do audiobook que se tornou meu favorito. Eu ouvi ele em inglês e com a narração da Rachel McAdams. Eu adorei demais esse livro. Eu acho que a narrativa da Rachel deixou tudo melhor, assim. Foi um livro que eu peguei no Audible e tá comigo até hoje, porque eu consegui ficar com ele, enfim, não sei explicar. Então é um livro que às vezes, quando eu quero alguma coisa pra me acalmar, eu ouço algum capítulo dele, porque foi um livro que também me marcou muito. Foi um livro que eu sempre ouvi muito falar sobre ele, mas eu não sabia realmente a história. E depois que lançou a série na Netflix, eu fiquei curiosa pra ler o livro. Então quando eu vi que ele estava disponível no Audible e de graça, eu peguei ele. E foi uma experiência muito gostosa. O livro é muito gostoso, tem uma atmosfera muito boa. Eu acho que é um livro daqueles clássicos que todo mundo deveria ler, realmente, porque ele é do gosto de todo mundo. E você também vai se encantar pela Anne, como eu me encantei pela Anne, como todo mundo se encantou pela Anne, seja pelo livro ou pela série da Netflix. Então eu indico demais. E o último livro favorito de 2018 foi um dos últimos livros que eu li agora. Acho que eu li ele em novembro.
e é Fahrenheit 451. É um livro também clássico que fala sobre uma coisa que me deixou aterrorizada quando eu estava lendo ele, que é um futuro onde os livros são proibidos, os livros são queimados pelos bombeiros, e os bombeiros, na verdade, no universo do livro, são contratados para queimar livros e queimar casas que têm bibliotecas e tudo mais. E se você tem um livro na sua casa, você é preso, porque não é legal, é ilegal ter livro em casa. Então, assim, conta a história de um bombeiro que ele queimava livros até ele conhecer uma garota, e essa garota abria a cabeça dele para por que os livros são queimados, o que é que tem dentro dos livros e como era a vida antes disso começar a acontecer. Esse é Guy, o nome dele é Guy, se eu não me engano. Ele começa a questionar várias coisas dentro realmente da atmosfera de trabalho dele nos bombeiros. Ele começa a questionar e ele começa a querer ler um livro e, assim, acompanhar a jornada do personagem, descobrindo como era a vida antes e descobrindo o que tem nos livros e, sabe, abrindo a cabeça realmente. É muito interessante. E o universo do livro, desse negócio de livros serem proibidos e de queimar livros, etc., é muito interessante. E eu fiquei aterrorizada porque quando eu li ele, o museu lá do Rio de Janeiro tinha acabado de ser queimado. Então eu fiquei com uma coisa meio, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, assim, é um futuro que eu não quero. Eu acho que ninguém deveria querer um futuro desse sem livros e sem conhecimento. E, assim, foi um livro que me deixou um pouco impactada, porque tem discursos nele de pessoas que acreditam nessa queima de livros que são muito assustadoramente perto da realidade. E eu achei, assim, fiquei com um pouco de medo. Mas, tirando isso, o livro é incrível, é muito bem escrito, é divertido, não a trama, mas, assim, a forma que ele é escrito. E o personagem Guy é um personagem muito cativante. E eu acho que todo mundo também deveria ler esse livro pelo tema que ele traz. E hoje em dia ele é mais relevante do que nunca. Ele foi escrito em 1950, na década de 50, não exatamente 1950, sobre um futuro que pode muito bem ser próximo de nós. Pode muito bem ser 2018, a gente não sabe o ano que se passa, mas é depois de 1990, porque eles citam a década de 90 no livro. Então, assim, é um livro relevante, é um livro muito bom e é um livro que com certeza deve ser lido, e eu indico demais. Bom, gente, esses foram os meus livros favoritos de 2018 e esse foi o primeiro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado e que continuem aqui e se inscrevam no canal, porque vai sair vídeo, acho que toda semana ou a cada 2 semanas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!